noite, Claudinho. Boa noite, Júnior. Boa noite, Bárbara. Boa noite, a Lília, que não está aqui. Boa noite, Vanderlei, aonde quer que você esteja. Seja bem-vindo. Boa noite aos nossos ouvintes da Sintonia no Bem. Sejam todos bem-vindos. Nosso WhatsApp é 99603-1234. Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer imenso estar aqui de novo. Obrigado pela oportunidade, da confiança dos lares de todos que estão nos acompanhando. Pedir para quem puder compartilhar, para quem quiser também mandar pergunta, nas redes sociais do Sintonia do Bem, esteja à vontade, porque vocês vão estar fazendo pelo Espiritismo a sua maior caridade, que é contribuir para a sua divulgação. Muito obrigado, bom estudo a todos nós. Bem-vinda, Bárbara, de novo ao nosso ambiente. Novamente, muito bom estar aqui com um super grupo de estudo, e vamos trabalhar. Olha, antes de começar, a gente precisa lembrar o WhatsApp para as dúvidas, DDD 64, né? 9603? Isso. 1234. Isso. Tem memória, tá vendo? Ótimo. Nem olhei, nem colei. Isso. E, além disso, tem lá uma rede social que precisa, como você disse, né, Júnior, compartilhar, curtir. É preciso curtir para você indicar ao YouTube, como que fala, Wilmar, que aquele canal tem uma validade, o conteúdo que está sendo isso, é relevante, distribuído, né? Ali é relevante. Isso. Né? Então, faça isso para ajudar outras pessoas. Abri aqui para... Ok. Desculpa, Júnior. Tranquilo. E aí, então vamos fechar os olhos. Respirar fundo. Agradecer a vida. E pedir à espiritualidade maior, Mestre amado Jesus, que acompanhe o nosso estudo de hoje, trazendo as melhores inspirações, as melhores contribuições. Que durante a semana esses aprendizados sejam reincidentes, que a gente tenha a oportunidade de aplicá-los, praticá-los. Leva essa energia desse espaço físico para a casa, os lares, os corações das pessoas que estão nos acompanhando, as que não puderam nos acompanhar neste momento, que vão acompanhar em um futuro breve. Que essa energia restaure a saúde física, revigore os pensamentos, a motivação do acordar para o trabalho, e que cada qual descubra as suas habilidades, os talentos que foram dados pela divindade, e que cada qual passe a contribuir para o mundo, doando esses talentos, exercendo a caridade e o amor ao próximo. Que assim seja. Bom, pessoal, então a gente ainda continua na parte 2ª do capítulo 6º da vida espírita. São as sensações e percepções dos espíritos enquanto desencarnados, certo? Não se trata aqui do espírito que está vivenciando a experiência da matéria com a gente. É a ótica deles enquanto desencarnado. E aí, nós fizemos a 285, a 285A na quarta-feira passada, e se tiver pergunta sobre esse assunto, está tranquilo, a gente seguir, né? Respondendo. A gente segue respondendo, e se não tiver, agora o Vilmarzinho vai ver para nós, a gente vai dar entrada hoje na 286, enquanto começa a chegar as informações para nós. Então, você lê para nós, por favor, Bárbara? 286? Oi, Vilmar. Acho que vocês poderiam ler a 285 novamente. E a gente faz a pergunta. Você não precisa nem ler a resposta, mas eu faço a pergunta aqui e você responde. Então beleza, então. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Boa pergunta. E você já quer que leia a também, Vilmar? Pode ser. Tem uma... Tá. Então, essa é a A, não 285A. Isso, é aqui, ó. A primeira 285 é assim, os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo?
E a outra é essa E a que ela outra acabou é de ler, essa. Vilmar. Como é Então que tá. se conheceram na Terra e se reconhecem no mundo dos espíritos? Então vamos ler aqui a 285 a pergunta. Se dois espíritos que viveram na mesma encarnação e tiveram uma desavença, um tirou a vida do outro, muitos anos se passaram e o outro desencarna, existe possibilidade deles se reencontrar no plano espiritual? Existe. Muito. Agora vamos paramentalizar isso aí. Seguinte. Alguém atirou em alguém. Se o relacionamento deles era de afeto e no momento de briga houve essa morte, muito provavelmente pode haver uma compreensão e o espírito seguir. E o outro ter ficado com a consciência pesada, principalmente se ela foi incidental, e querer de alguma forma reajustar aquilo, mesmo que aquele outro espírito tenha seguido. Ponto. Vamos supor que ela foi intencional. Aquele espírito, por se dar conta que perdeu a vida nessas circunstâncias, e é exatamente a história que nós vamos ler agora no Mundo Maior, na nossa primeira história. Um filho adotivo tira a vida de um pai, porque ele pede um dinheiro para ele que ele sabia que o pai tinha, e o pai falou: não, eu estou perto de morrer, sou muito rico, depois você de todo jeito você vai ter o dinheiro. E ele não quer esperar o pai morrer, vai lá e mata o pai. E vive uma vida riquíssima, e ele cuida para que a justiça da terra não saiba daquilo, fica parecendo que o pai foi assaltado e morto. Estou dando altos spoilers do livro que nós estamos estudando aqui. Então, aquele pai fica tomado de ódio e de desejo de vingança, porque ele achou que não foi justo, até porque ele é um filho adotivo. Então ele achava que o cara tinha que ter uma certa gratidão com ele por causa desse momento. Aí ele fica junto com esse filho, já está há mais de 20, 30 anos juntos, ao ponto que se tentasse separar as ideias que eles comungavam já tão intrínsecas, era perigoso desencarnar o que ficou encarnado. Outro ponto. A gente está falando de diversas nuances. Porque, vamos comentar uma coisa, não existe um nascimento e um desencarne igual. Então, quando a pessoa faz uma pergunta dessa, a gente pode responder metaforicamente. A gente não pode dar uma resposta taxativa, porque o espiritismo não tem uma regra de desencarne. Então, eles podem conviver juntos, um encarnado e outro desencarnado. Eles podem desencarnar ambos e querer vir reparar isso. Eles podem desencarnar ambos e achar que aquele problema ficou aqui na Terra e nunca mais dar moral para aquilo e continuar a jornada deles juntos. Então, existe N ocasiões e N situações. Entende? É um negócio muito genérico. Não quer dizer, eu matei, então eu vou espiar, eu vou ficar junto. É igual eu estou te falando, depende da causa motivadora disso. Às vezes ele já vinha há muito tempo, a gente se matava e não conseguia se perdoar, e dessa vez, na falta de um de nós dois, eu vou conseguir levar a minha vida, você vai levar a sua. Então é um caso que, entende mais ou menos o que eu estou querendo dizer? São casos não juntos. No nosso estudo, há que se ficar bem claro o seguinte: tudo que você levar da Terra para o mundo espiritual, você tem que espiar. Então, se a morte ofendeu o morto ou o assassino, eles vão espiar. E se ofendeu a ambos, ambos espiarão. E se não ofendeu também em nenhum grau, ninguém espiará. Porque o tribunal, a consciência, a justiça, está na nossa consciência. Uma vez que você deitou em paz, dormiu, e deu o problema por resolvido, dê consciência, porque no caso desse moço aí que eu estou falando do livro, ele traz consigo remorsos amarguíssimos durante 30 anos, sabe? E isso já dá vazão para aquele outro espírito que ficou se sentindo injustiçado, vir e perseguir ele, porque você abre a porta. Então ele deu vazão para o remorso e o outro tinha perseguição. Então fez a liga perfeita de uma subjugação muito violenta através daquela troca de ele intimamente, com a vida secreta que ele possuía de assassino, que ele não podia revelar para ninguém, inclusive para a justiça dos homens, e
aquele a quem ele tirou a vida, seu próprio pai, ficando indignado com a atitude daquele filho. Então, houve um estreitamento fortíssimo, ele com o remorso dele, aquele pai com a sua ofensa, e desencadeou uma relação de ódio aí, que através da reparação, ou da tentativa de reparação, aquele pai vinha encarnar como netinho desse moço e devolver para ele o patrimônio, que o pai vai passar, né? Uhum. O patrimônio que, ora, ele se sentiu lesado. Uhum. Então, isso acontece em diversas circunstâncias, em diversas nuances, e não dá para falar assim, não é, vai, não vai. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, irmã. Certo, eu esqueci de falar, essa pergunta é do Roberto de Aparecida do Rio Doce. E a tia Lília está validando a sua resposta, falando que ótima resposta, Júnior. Então vamos lá, agora o Marcelo de Oliveira, de Jataí, faz a outra pergunta da 285. Sabemos que, após o desencarne, podemos sim reencontrar e encontrar aqueles que tivemos algum laço consanguíneo nessa e em outras encarnações pretéritas. Uhum. Mas seria o amor incondicional a chave que permite esse reencontro? Bacana, Boa né? pergunta. Será que a gente tem livre-arbítrio nessa história? Ou é um determinismo? Não é? Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Uhum. Esse livre-arbítrio vem por mérito? Tipo, a pessoa tem capacidade, tem bagagem para pedir e ser atendido? Né? Por amor à pessoa? É isso? Será a pergunta dele? Eu acho legal assim, ó. Nós acabamos de ler Obreiros, né? É o Obreiros que nós acabamos de ler agora no Mundo Maior, né? Eu tenho dificuldade com os títulos. E a gente viu que eles vinham desencarnar 5 pessoas. De diferentes religiões. De diferentes religiões, de diferentes localidades, de diferente situação social. E dedicação espiritual. Dedicação espiritual. Tinha caridade, católico, né? Tinha espírita, tinha protestante. Óbito em casa, no hospital. Óbito em casa, óbito em hospital. E o que era comum em todos eles? Respondendo a pergunta do rapaz. Lembra, Vilmar? O resgate, a recepção. Por parentes. Exato. Todos eles, de uma forma ou de outra, além de ter um parente, um espírito que amava eles, que acompanhava eles durante a jornada terrestre, todos os 5 que o Chico Xavier citou naquele livro, Obreiros da Vida Eterna, que eles vieram resgatar, tinha amados, tinham amigos, tinham parentes esperando eles. Inclusive, até antes de morrer, queria entrar na câmara, sabia que ele ia morrer hoje, e já vinha e falou, nós pode visitar? Ele falou, não, espera um pouquinho aí, ele vai passar por um leve estado de perturbação. Ele precisa voltar a ter essa consciência ampla que nós fala, do espírito se tornar espírito mesmo, é fração para alguns de minutos, ele deixa isso bem claro, a hora que ele vai desencarnar, a última lá, a Balbina, se não me engano. Outros tiveram que passar 2 meses numa casa transitória muito próxima daqui das esferas terrestres, que vai deixando as coisas da Terra na Terra, e o espírito mais... Aí ele fala da incrível transformação que opera nos espíritos, que é esse alargamento das sensações, das percepções. E aí ele pega e fala assim, a Balbina, a gente vai lá e desencarna ela vai ficar só 15 minutos e já pode subir com a gente. Porque a mulher era tão desintegrada materialmente, que ela já era composta. Inclusive, ela se viu, gente? Só por curiosidade aí, para quem não sabe, essa mulher fez o autodesligamento dela. Ela foi numa palestra e voltou tão agigantada, ela comentando ali com os amigos dela presentes na sala, falou, eu posso me desligar? Aí o mentor permitiu que ela se desligasse. Ele falava assim, que ela era um espírito tão grande que ela dava trabalho para ajustar no corpo. Então ela estava tão lúcida já, que ela pega e fala, eu posso me desligar? E o mentor dela fala, posso. Aí ela só deixa para ele o que a gente chama de uma fase principal, que é um cordão que fica no cérebro. Aí a hora que quebra aquele, realmente é o desligamento total. Um cordão prateado aí que nas literaturas aparece.
Esse ela deixou para o mentor do André Luiz quebrar. Mas os outros, e todos eles, nesses 5 casos, tiveram acompanhamento de pessoas que gostavam deles. Certo? E ele deixa bem claro lá. Essa ajuda para desencarnar e esses que estão junto com nós no momento do desencarne não é favor dos céus, é merecimento próprio. Então não verdade. acho que existe uma regra de favor dos céus. É você que trabalha para merecer ou não. Porque se você é indiferente, desligado, desajustado na sua vida pessoal, você também não ganhou amizades. Patrimônio. Né? Um patrimônio que se constrói. Você vai desencarnar sozinho, solitário. Do mesmo, você não transforma o seu sentimento vivo. Aí, como espírito, você... olha aqui, agora eu sou espírito, que legal. Não, você vai continuar a mesma pessoa. Então, se ele for apático, antissocial, que faz questão de não estar junto de ninguém, ele vai angariar espírito que não vai fazer a mesma questão de estar junto dele, e vai estar junto com outro espírito que gosta de isolamento social, de distanciamento social. Quer dizer que ele não vai ter aconchego, calor. Mas assim, essas companhias que vêm nos resgatar no desencarne, elas também têm que ter condições para, como você disse, que aí, olha, espera um pouquinho e vai passar por um momento de turbulência mental, né? Mas, assim, elas também têm que ter o merecimento, não é? Todos. Os espíritos que vêm acompanhar o desencarne. Claro. Não é só quem... Isso, é porque há o encarnado que falece. Isso, há uma ocasião feliz, né? Fala, nossa, olha, pensa o seu pai. Foi triste demais você devolver seu pai para Jesus, né? Mas se algum dia você for para lá, vai falar, nossa, que bacana, a Bárbara tá vindo, eu vou lá receber ela. Como se vocês fosse... têm uma união muito legal, né? Para sua mãe, vamos supor, vai ser triste demais da comer, vai adorar vir te pegar com saudade, entendeu? Vocês se reencontrarem. Quer dizer, para ele, ainda mais se ele soubesse assim, nossa, a Bárbara está vindo numa condição tão legal, ela ajudou o pessoal a doar corpos, ela cresceu, cara, ele vai vir num orgulho. Entendi. Sabe? E assim... Quem vem porque ama, ele não vem. Não, é a Bárbara, vou lá no aniversário da Bárbara, parece que a gente vai assim... na festinha ali. Numa convenção social, com as máscaras sociais. Espírito, não tem máscara. Não tem máscara. Se ele dispôs a vir, ele vibra com aquela energia positiva, bacana, agradável, entendeu? Por exemplo, se seu pai viesse te buscar, ele vem porque eu vejo um pouco que você conversa assim... das vezes que você fica emocionado, que vocês eram muito ligados. Então, para ele, ainda mais na condição de sabedor, que a filha dele participa de projetos tão bacanas, de coisa tão boa, ele vem assim, nossa, me dá, é meu fardo, é meu amor. Eu imagino que é quando uma pessoa está chegando de viagem, que você não vê há muito tempo, você vai lá receber aquela mistura de felicidade e saudade, lógico, né? Então, deve ser isso sim. E deve ter esse mérito de poder estar lá. Lógico, né? Claro. A literatura do André Luiz, eu estou falando exatamente igual está escrito lá. Eles não vêm de favor. Eles vieram porque aquelas pessoas viveram por merecer. Você não precisa achar que você é uma pessoa X e vai desencarnar com uma pessoa Y te ajudando, porque eles desencarnam. Eles desencarnam, sem você perceber. Porque ninguém auto-desencarna. É a espiritualidade maior que desencarna alguém. Detalhe, a espiritualidade inferior também desencarna, viu? Ainda tem isso aí. Que a pessoa fica achando que é só espírito de luz que desencarna. O espírito, nós vamos começar um livro que chama Libertação, que a espiritualidade do mal vem obsedir uma mulher e marca o dia. Fala daqui, os espíritos chegam lá, o cara nas regiões umbralinas fala que dia que nós vamos consumar a missão da fulana de tal lá. Aí o espírito responde para ela, em 48 horas nós conseguimos desencarnar. Só que quando a espiritualidade do mal faz isso, o requerente da ação tem que estar de acordo. Ela não estava. Ela estava obsediada. Aí quando eles marcaram a hora, aí a interferência divina. Porque ela estava doente. Ela não estava entregue. Uma coisa é você entregar num processo de obsessão. Isso. Outra coisa é você estar num processo de obsessão porque você está num processo de doença. Aí a espiritualidade entra, age e não rola o plano que o cara quer. Mas o livro deixa claríssimo que a espiritualidade do mal também desencarna.
Entendi. Então, eu vou fazer 2 perguntas. Ah. E você já até começou a comentar sobre elas aí e já respondeu entre linhas. Mas vamos lá. A Sônia de Anápolis. Bastaria o querer de um espírito para o reencontro com os seus no plano espiritual? Ou precisamos de merecimento para este encontro? Isso. Vamos continuar dentro da literatura espírita, igualzinho a gente aprendeu. Na primeira página do primeiro capítulo do Nosso Lar, o André Luiz fala assim, ó, primeira frase dele: sei que não estou morto. Sinto todas as minhas funções fisiológicas. Sinto fome, sinto sede, vejo meus cabelos, vejo minha respiração, vejo minha pulsação, vejo minha temperatura. Sei que não estou mais no mundo dos vivos. Aí, ele fica lá 8 anos. Aí ele fala que tem hora que... Aí, essa primeira parte é muito interessante. Porque ele lembra que o pai dele levava ele na igreja. É claro que ele sabia que a mãe dele tinha morrido. É claro que ele sabia que uma irmã dele tinha morrido. E cadê? Por quê? Cadê? Uhum. Porque ele era um espírito que semeou aquela vida para ele. Porque lá mais na frente do livro a gente vai ver que ele bebia, que ele mexia com as menininhas fora do casamento, que ele fumava, que ele tinha sífilis e que ele prejudicou o fígado também. Então ele... Mas eu acho que vai o diagnóstico mais, dele vai é além. suicídio inconsciente. A história da falta de uma caridade, de uma prática de religiosidade, né? Claro. Acho que o que uma vida pesa... desconexa, né? E quem lê o livro muito tempo, vê que o avô dele, o avô do André Luiz, é um personagem que nós vamos encontrar só nesse livro agora. Você vê o Nosso Lar, aí vai uns 5, 6 livros para chegar nisso que nós estamos agora. E o André Luiz vai numa região umbralina muito triste e encontra o avô dele. E ele só descobre que é o avô dele na hora que ele começa a falar assim, esse espírito. Eu deixei um dos vínculos fortes de amor que eu tinha na Terra, que foi o meu neto, criancinha. Uhum. E eu pedia para o meu filho que ele tivesse inclinação de médico, para que ele fizesse o bem que eu não fiz na Terra. Mas deixei a faculdade dele paga e uma vida sossegada. Aí até isso o André Luiz escutou, já depois de melhorado, e chorou de remorso. Uhum. Porque o avô dele apostou todas as fichas dele. Qual que é a condição que ele desencarnou? De suicida inconsciente. Então, quer dizer, ele chorava quando o avô dele estava desabafando isso, porque o avô dele não podia ver ele. Entendeu? Então, olha a distância. O avô dele foi custoso e deu para ele a condição que ele teve. Ele foi custoso, desfrutando das aquisições materiais do avô e nada da moral que o velhinho queria que ele possuísse. Uhum. Desencarnou, ficou 8 anos no umbral. Quer dizer, Vilmar, não adianta você lembrar que tem. Você tem que viver como tem. É você que costuma falar que carrega no ombro o peso das suas próprias escolhas. Cada um de nós carrega no ombro o peso da própria escolha. Pois é, então quem escolheu ignorar e acha que o outro vai ter essa... Aí ele ainda fala para a mãe, pô mãe, eu estava lá naquela situação, eu estava do seu lado o tempo inteiro. É você que não saía de lá. Então essa pessoa aí, que perguntou, ela tem que entender assim, ó, a natureza não dá salto. Ela vai para onde ela vibra, para onde ela pensa. Entendeu? Inclusive com condição de, às vezes, esse parente dela que ela imagina, talvez seja uma pessoa que pode estar passando por um processo do André Luiz, mas veio de 80 anos. Sim. E outros que a nossa família espiritual é muito maior do que a carnal. Outros que talvez tenham um vínculo de amor com nós e que vêm nos reconhecer e nos acolher. Mas sem acolhimento, sem alguém que ama, não tem nenhum espírito na Terra. Ele pode não estar em sintonia de vibração com aquele espírito. Porque a mãe do André Luiz deixa isso muito claro. Ela mobilizou 5 colônias. Quando ela estava trabalhando e não podia estar, tanto que quando ele despertou, não era ela que estava, era o Clarencio. Vocês lembram? A hora que ele falou, oh meu Deus, o senhor existe mesmo, eu estou pronto, eu não tenho mais forças. Esse homem velho morreu. Aí ele imediatamente, o Clarencio, vê que aquilo é sincero, ele se joga mesmo nessa vontade de encontrar com Deus, o resgate estava ali. Há 8 anos. Entendeu? Ele que não se dava conta que estava ali. É o tempo de cada um, né? Então, vou fazer outra pergunta aqui. Depois você repete aí, porque a Elis Patrícia está perguntando aí.
do que era o assunto de hoje, aí você só repete aonde que nós estamos estudando o livro dos Espíritos, e vou fazer uma pergunta dela, da Elis Patrícia. Tá, nós ainda estamos respondendo sobre o 285, a 285A e muito a ver com a 286, que esses assuntos que estão tudo morrendo no 286. E o capítulo do livro que nós estamos falando, fala aí, por favor. É o capítulo 6º da Vida Espírita, parte 2ª. Aí eu não vou falar a página porque depende Cada da livro, edição. Né? No meu é a página 251, mas é o capítulo 6º da Vida Espírita na questão 286, que nós vamos ler daqui a pouquinho. E ela está perguntando aqui sobre o nome do livro, mas o Júnior citou uns 4 nomes de livros aí, depois ele, no final ele vai falar. É a coleção, o livro que nós estamos falando, é porque nós temos um estudo nas segundas-feiras da saga do André Luiz, são 15 livros. A gente começou do Nosso Lar, foi para os Mensageiros, e aí eu sou Missionários da Luz, Obreiros, e agora a gente está no Mundo Maior. Então, são 15 livros que a gente está se propondo a ler. Se ela for daqui de Jataí, o estudo é segunda-feira, às 7h15, e o centro está às ordens para receber qualquer coleguinha que quiser estudar conosco. As portas estão abertas. Então, o convite está aí, Elis. Então, vamos à pergunta. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Boa pergunta. Eu vou responder para ela com outra pergunta. Isso é uma tática de psicólogo, de vendedor. Porque tem essa pergunta no Livro dos Espíritos. Eles perguntam como que se reconhece um bom espírito, você lembra? É pelo esforço que ele faz de se auto-melhorar. Então, quando ela faz uma pergunta dessa, tem a ver só com a pessoa. Se ele viveu num diapasão de vibração que dá para ele esse resguardo dos bons espíritos, ele atrai na hora e cresce com eles. Claro que igual nós estamos estudando aqui, tem o nosso staff físico, tem o nosso staff espiritual, tem a abrangência do nosso estudo também no mundo espiritual e tem a abrangência dele aqui no mundo dos encarnados. E a gente acaba angariando nesse meio amores. Eu acredito muito mais do que é de desamores, mas a gente pode ter relações aqui de todos os jeitos. E no nosso estado de vigília a gente não consegue ver isso, mas no nosso estado de sono, quando a gente se desprende, a gente vai realmente para o mundo real, onde o nosso psique acompanha mais, onde a nossa inteligência, sem nossa máscara, que nós nos conhecemos interiormente, agrega mais. Então, sim, o estudo espírita, se ele for estudado com amor, com entendimento, com educação, com vontade, disciplina. Nossa, eu acho que é uma escada de luz, ela é uma escada infinita a caminho da luz, e claro que vai levar a pessoa... Porque aí você vai ter boas atitudes, bons pensamentos, vai policiar o pensamento, vai policiar as atitudes, e você vai ficar fora da faixa vibratória daqueles que estão querendo te perturbar. Lógico, isso, Nossa Senhora, ela tá... É o melhor caminho que tem. Né? E assim, estudar desenvolve esse conhecimento para trazer segurança das escolhas. Justamente. Exato. Então vamos lá, agora a Ana Cândida pergunta, dentro da 285, a nossa esperança é sempre de que teremos a oportunidade desse reencontro? Vamos poetizar, né, cara? Desde o dia que nós saímos do seio de Deus, a gente tem uma fagulha divina dentro de nós, que estagiamos aí bilhões de anos até transformar nesse ser que nós somos. E no ser mais desprezível que tiver, do espírito mais atrasado que tiver, no planeta mais atrasado que tiver, eu não estou falando nem da Terra, dentro dele tem essa centelha divina, e ele inexoravelmente vai se transformar num espírito puro e num espírito de luz. A única fatalidade que tem no mundo é que os filhos de Deus vão retornar para ele. Não importa há quantos anos, há quantos milênios, há quantos séculos ele acha que ele vai permanecer no ódio, na discórdia, na inveja. Ele não é o único, pode ter certeza que tem alguém lá com ele, e nem será o último, mas é inexorável. Nós temos uma bússola interna
que nos impulsiona a caminho da luz, a caminho de Deus. Isso aí é o único determinismo que existe. E não é nem determinismo, é porque é uma lei natural. Vamos tirar essa palavra determinismo, porque o Espírito não existe determinismo. É uma lei natural. De Deus nós fomos criados, e simples e ignorante. E a gente vai voltar completo, sábio e puro. Então, tem, e é o único. Não existe esse ímpar, esse único, esse sozinho, esse desamparado. Ele não existe. Ele está numa coletividade que só tem ausência de bem. O mal em si nem sequer existe. Então, ele só está equivocadinho. Então, antes da gente passar para 286, deixa eu mandar uns recadinhos aqui. Nós estamos com 31 pessoas conectadas conosco. O nosso WhatsApp é 64 9603 1234. Um abraço para o Roberto da Aparecida do Rio Doce, para a Analice na Aparecida do Rio Doce, a Robertinha na Aparecida do Rio Doce, para a Ana Cândida, que fez uma pergunta, o Otávio, a Amanda Mello em Goiânia, a Natália Mello em Goiânia, o Vinícius em Goiânia, a Marça, para o meu querido neto Noah, o Paulo Roberto em Mineiros, a Sônia, que fez uma pergunta para nós em Anápolis, a Tia Lília, que está conectada conosco, o Vanderlei, a Érica, que está conectada conosco em São Paulo, a Dimaer, que está conectada conosco, a Luz Dalma, a Eva Ferreira, a Rejane e a Elis Patrícia. Um abraço a vocês, muito obrigado por estar junto conosco, nos prestigiando e estudando conosco. Então vamos lá para 286. A gente, nos conteúdos, um abraço para todo mundo aí também, viu, Marzinho, que você nomeou. É muito legal esse pessoal que acompanha a gente assim, tão fielzinho, tão bacana. A gente fica sensibilizado com um pessoal tão bacaninha desse junto com a gente todos os dias, né? Realmente é muito gostoso compartilhar esse momento com todos nós. 286? Vamos na 286. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Ah, tá. Agora está falando da equipe de lá. Viu que é igual? Isso, totalmente. Uhum. Imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Isso. Pode comentar se você quiser, fica à vontade. Tem a ver com o livro que a gente está estudando, que estudamos, né? Assim, a gente viu que aqui encarnados a gente tem uma casca que nos limita em relação à sensibilidade, né? Visual, auditiva e em relação à consciência do todo. Isso. Quando há o desencarne, você tem uma expansão dessa sensibilidade da consciência. Isso que a gente viu nas outras perguntas que antecederam aqui. Isso. Então, o que a gente percebe é que é como se quando a gente encarna, a gente passa pelo véu do esquecimento, né? Isso. E quando você retorna, a vida real leva um tempo para você readquirir a percepção dela. Isso. E é isso que a gente entende, então, como estado de perturbação. Isso. Ah, tá. Não só o desligar da percepção material. Isso. A perda das referências. Isso. Né? De pai, filho, hierarquia, mundo, país, data, né? Mês. Vamos dar um exemplo assim, ó. Quer ver? Vamos falar que a gente tem que fazer um download da alma, né? Uhum. Eu desencarnei. Porque o meu cérebro, o meu HD, era um HD paupérrimo, que é o cérebro encarnado, certo? Quando ele recebe esse espírito, esse ser extraordinário, e vamos falar assim, de um espírito revestido só do perispírito, então ele tem capacidade de se tornar incrivelmente grande, certo? Então há um momento de perturbação onde ele está se recompondo, igualzinho nós lemos lá no livro. Por isso que ele fala que imediatamente, ainda que não é um termo próprio, como já o dissemos, mas ele também não está dizendo que não. Ele não está sendo taxativo, não. Porque nós já cansamos de dizer, não há um caso igual ao outro. Não há uma morte padronizada e um nascimento igual. Não existe um protocolo. E nós somos 8 bilhões. Entendeu? Não há. Cada um morre envolvido com alguma coisa
Nem dentro de um avião. O avião caiu, pá, causa mortes, é o avião que caiu. Mas o envolvimento e o tipo que você morreu de todos os passageiros daquele avião é individual. Tá. É intensamente ligado à individualidade de cada um, entendeu? Não é igual. Tanto que você acabou de comentar um detalhe. Tanto que sabe que morreu, quem lê muito literatura espírita, o cara não dá notícia nem que morreu. Uhum. Ali já citou de um cara que continuou a viagem, entendeu? Então cada um na sua. Pois é, você acabou de comentar, só te interrompendo, né? Você acabou de comentar sobre o avô que deixou a faculdade do neto paga. O neto viveu, cursou, né? Se tornou profissional e houve uma queda, né? No exercício da vida, porque não foi só da profissão. Isso. E ele retorna. Isso. Então, você tem a possibilidade de exercer o resgate, de você retirar a matéria, né? Roubar, dando em vida para um neto, e não necessariamente pagando para alguém. Entende o que eu estou querendo dizer? Olha só, é como se no débito que você adquire por ter roubado, furtado alguém, você tem várias formas de espiar, né, de recompor aquilo ali. Uma delas é na família, provendo um filho ou um neto. Claro. Então isso aí realmente é muito individual. O jeito que você vai reparar aquilo, né? O resgate do André Luiz é lindo, é o primeiro espírito que ele resgata. Na literatura dele toda, é o primeiro espírito que ele vai resgatar assim, com amor. Sabe? Porque no primeiro livro ele encontra uma menina que era uma empregada da casa dele, né? E ele acaba transando com aquela menina, e aquela menina sai da casa dele, e ele reencontra ela também numa situação de pós-prostituição, pós-sífilis, desencarnada. Aí ele pergunta assim, tem alguma coisa que te marcou na Terra? Ele fala, eu morei na casa de um doutor. Quer dizer, é muito ruim você morar na mente de alguém sendo a causa que aquela pessoa acha que jogou ela naquela vida. Entendeu? Se você morar sendo a causa do... o contrário também, quando ele estava com o doutor Henrique de Luna, e eu falei, nossa, mas eu só fiz coisa ruim. Ele falou, não, você fez 15 mil atendimentos. Desses 15 mil atendimentos, você teve, acho que foi 3%, 450 deles, você fez totalmente gratuito. 4.500 você fez totalmente gratuito. E 5 pessoas lembrou de você. Todos esses, era quando você sentia paz. Era quando você conseguia dormir, quando você conseguia descansar. É porque essas pessoas oravam por você. Então, porque ele ficou assim, uai, nossa, mas eu só fiz coisa ruim, né? Então, foi preciso que ele lembrasse que os momentos de paz que ele sentia foi das outras pessoas que ele angariou. Votos de sincera oração aqui na Terra, desprendido de valores. Então, quando ele vê aquele avô dele falar assim, que ele era a única coisa que aquietava ele, carinhar os cabelinhos do André Luiz. Então ele falou, eu quero que vocês dê para ele, fale para ele que eu sempre quis que ele seja médico, para que a caridade dele repare as muitas coisas que eu... Aí o André Luiz lembrava daquilo como médico falido, como homem que passou pela vida só curtindo, só bebendo, com a vida financeira garantida. Então aquilo pesou muito no coração dele. Ele falou, vô, eu estou aqui, reconheças-me. E aí ele consegue a reencarnação, a relocação dele na Terra, sabe? Lindo, lindo, lindo. Então é assim, imediatamente então, nem quando desencarnado, porque o avô dele também não reconhecia ele. Aí, aqui há a diferença de padrão. Assim como o André Luiz não viu Clarencio, o avô dele também não viu o André Luiz. Entendeu? Entendi. Mas aí, num dado momento lá, quando o mentor dele que está com ele percebe que eles são parentes, aí ele vai lá dar um passe no avô e o avô consegue ver o André Luiz. Ah, tá. Entendeu? Então, imediatamente, ainda que não é o termo, não vai ser, porque a gente passa por uma situação de perturbação. Depois que esse HD que a gente deixou aqui muito pobre, e vamos falar baixa alma nesse HD, realmente, como espírito, que a alma é o espírito encarnado. Sim. Quando o espírito refaz o HD dele dentro do espiritismo, já é uma abrangência muito grande. E só dilata. Aí sim, ele passa a perceber colegas, amigos, no diapasão vibratorial dele. Tá. Entendeu? Aí quem estiver descendo o padrão vibratorial para ver ele, tá de boa. E a quem ele for alcançando também, tá de boa.
Entendeu? Entendi. É mais ou menos. Então vamos à primeira pergunta aqui do 286, Paulo Roberto de Mineiros. O bom proceder na vida corporal é vantagem para o reencontro com espíritos afins após nosso desencarne? Exatamente, igual a gente tem falado já há algum tempo. E ele já começa respondendo, o bom proceder. Gente, nossa, o bom proceder, as boas ações. A pessoa não precisa nem estudar o espiritismo, ele não precisa ser católico, ele não precisa ser protestante, até porque Jesus não tinha rótulo de religião. Mas Jesus pediu para nós amar uns aos outros, perdoar nossas ofensas. Venha a mim, vós que estáis aflitos e cansados, eu vos aliviarei. Então... no Obreiros, não. Mundo Maior tinha lá uma relação de 1.200 pessoas, Isso. 80% delas eram espiritualistas de qualquer religião. Isso. E ainda tem a chance daqueles que não são. Isso, mas claro. que fizeram boas atitudes. Claro, viveram claro. De acordo com ética, né? Claro. Não é? Entende? É. Então, isso aí, se a pessoa perguntar assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, li o Livro dos Espíritos 80 vezes Mas não praticou. e não pratiquei nada, eu sou desse escaladão, quietão, rusticão, e o outro aí, de vez em quando, deu uma camisa dele para os outros, que estavam andando na rua, pôs uma botininha no pé de alguém, lembrou de rezar pelaquela pessoa que ele deu a botina, que ele deu a camisa. Talvez ele desencarne em condições muito melhores do que o bom proceder. Ele foi incrível, esse cara aí, nessa pergunta. Ele foi iluminado. Bom proceder. O a bom atitude. Proceder é tudo, desde que seja de coração. Até em pensamento. É um ingresso fortíssimo, isso. E quem não pode bem proceder materialmente, se ele bem proceder só no pensamento, ele já está fazendo uma grande coisa. Sabe? Mas quem dá ação ao bom proceder, ele já é um cara que merece muitos beijinhos, muito abraço. Os espíritos estão assim coladinhos nele e desejam o bem dele toda hora. Porque o bom proceder, eu entendo que já tomou de tudo. Lembra que a gente estava lendo ontem que existe a determinação, que já é fazer e ter a vontade. Então, se ele tem um bom proceder, ele já está além da vontade. Um cara desse é uma gracinha. Ele é um espírito de luz. Por isso que fala da caridade não há salvação. Isso. Então vamos a outra pergunta. Mas não é só a caridade que salva. Claro que é. 286. Quanto mais ligado às coisas materiais, mais tempo vamos levar para encontrar os nossos parentes no plano espiritual. Muito interessante essa pergunta. O que é um espírito? Qual a definição do livro dos espíritos do que é um espírito? É um ser imaterial. Isso. Pois é. Então, se ele está muito ligado às coisas materiais, essa pessoa deixou que esse espírito que habita ela está vivendo essa sensação de apego, como se ela vivesse para o espírito e não o espírito que fosse imortal e habita temporariamente a carne, ela é uma pessoa que vai se deparar com situações muito tristes, porque o espírito, ela está agindo contra a natureza do espírito. Ela está distante do mundo imaterial. Isso. Né? E quase tudo que é material não é relevante para o espírito. Você pode ter R$1 bilhão, 100 mil alqueiros de chão, 500 colheitadeiras. Se você não teve com Deus, você não teve nada. Pois é. E aí, a espiritualidade... Você pode ser pobre, não ter nem o que comer agora na janta. Mas se você tiver com Deus, você tem tudo. Então, é um seríssimo problema. É uma inversão de valores. É uma inversão de valores para o espírito, que a nossa natureza é espiritual. A gente está aqui porque a gente tem que pôr em exercício as coisas que a gente aprendeu no plano espiritual, sabe? Eu lá te compreendo como filha, mas eu venho saber se você é do mundo, é na carne, porque lá eu te compreendo perfeitamente, seu pai te compreendia perfeitamente como filha. Agora ele está vivenciando uma experiência de estar afastado, e daqui um pouco você vai compreender o que é uma filha de volta para o mundo espiritual. Uma hora mais cedo ou mais tarde vocês vão entender isso. Então,
Aliás, é a única certeza que a gente tem. É de que vai acontecer a morte em algum momento. Entendeu? Então, essa pessoa não vai comprar o imaterial com o dinheiro dela. Se ela não viveu no mundo imaterial, ela vai ficar... Essa história do avô do André Luiz, se essa pessoa ler esse capítulo, se você ler o livro, meu amor, que fez essa pergunta aí, ó, No Mundo Maior, você vai conhecer os personagens dele, que era essa legião de espíritos que era ligado só na riqueza, na avareza. Lá cita eles assim, incrivelmente, o tanto que é bacana como que eles são citados. E aí eu tenho uma pergunta sobre isso aí. Então, pergunta. O tanto que a espiritualidade respeita o tempo de cada um. Não existe uma violência no sentido de te impor. Não. Que houve um desencarne. É você que vai entender no seu... Por isso é lento. A paciência de Deus. Não é isso? É você querer conhecer o bolso da paciência de Deus, até onde ele vai. E se você demorar anos para entender, sair desse estado de perturbação, a espiritualidade vai permitir, não é isso? Isso. Quem conhece o tamanho da paciência de Deus para esperar que você saia de um espírito imundo para um espírito de luz, é quem é o espírito imundo. Porque ele vai fatalmente guiar para a luz. Mas é ele que vai escolher o tanto de paciência que Deus quer gastar com ele. Porque a de Deus é infinita. Então, vai firme, amigo. Pois é. Entendeu? E aí, por isso que, para cada um, você tem a responsabilidade de construir esse merecimento, esse patrimônio, para ter o resgate de acordo. Isso, lógico. Não é? E é individual, viu? E é individual. O seu pai não te empresta merecimento, a sua mãe não te empresta merecimento, eles te emprestam amor. Mas a sua caminhada é individual. Você não vai subir... Não Cristo acelera o tempo. A mão, mas quem dá o passo... Não acelera o tempo. Não. Fica à vontade aí, Gilmarzinho. 4 minutos, né? Então vamos encerrar. A Dimair está aqui. Parabéns, pessoal. Muito aprendizado para nós. Muito obrigado, Edmair, por estar junto conosco e estudando com a gente. Então vamos lá. Vamos com 41 pessoas conectadas conosco. Um abraço para o Didi, de Jataí, para a tia Badia, para a tia Geórgia, a Maria Antônia, o Pedro Ávila, o Lázaro Roberto e o Joaquim, o Kiko, que também está conectado conosco. Então, agradecer a todos que tiveram conosco, conectado, fazendo pergunta, aqueles que tirou o seu tempo para perguntar, para estudar junto com a gente. Estamos aqui aberto, o nosso WhatsApp é 99603-1234 e é muito gratificante quando essas perguntas chegam, porque é um aprendizado para os meninos, né? Eu estou mais aqui na parte de receber isso, e essas informações são muito gratificantes e de valia importância para que esse estudo possa crescer a cada momento e a cada instante. Então, agradecer a todos, agradecer a Bárbara por estar aqui, por sempre, de alguma forma, a gente está sempre presente junto conosco. A tia Lília, que não está bem hoje, mas com a graça de Deus, amanhã vai amanhecer tranquilo. O Vanderlei, que está trabalhando, está na fazenda, tomando chuva. O Claudinho, que não mede esforços para estar junto conosco. O Júnior. Então, agradecer a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre com vocês. Que tenhamos um resto de semana tranquilo, com bastante luz. E falamos muito hoje de atitude, de pensamento. Então, que nós possamos colocar em prática esses estudos. Policiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que nós possamos estar sempre agindo cada dia melhor, entendeu? Então, que possam todos ficar com o coração cheio de amor e a luz de Jesus em seus lares, e que assim seja. Peraí, eu quero agradecer também, então e vamos pedir para as pessoas que tiveram um diagnóstico ruim, né, que estão com dores físicas, isso é importante colocar agora na oração. É isso, e além da prática, vigiar as nossas escolhas. Que a gente, na nossa rotina, a gente escolha a paz, a harmonia, o diálogo, né? Não sejamos mediatistas, né? Exatamente. Isso. Então, querido Jesus, muito obrigado, Pai, pela imerecida companhia.
por esses momentos tão especiais, quando o Senhor mesmo, Pai, quando veio ter conosco aqui na terra, não abriu mão de um lar, não abriu mão de ter mãe, de ter pai. O Senhor, como todos nós, teve infância, e o Senhor, como todos nós, foi caluniado, teve suas dificuldades, e ainda quando estava nos deixando sem nenhuma mácula, apesar de tanta perseguição, ao lado daqueles 2 ladrões, Senhor, ainda estava exemplificando, ainda estava ensinando. Ó Pai, nos ajude a perceber o quanto nos amou, nos ajude a materializar, Pai, os seus exemplos, a sua vida. Nos ajude a te tirar do céu e te pôr dentro do nosso coração, para que a sua luz, a sua paz, a sua misericórdia, o seu perdão, vibre nos nossos lares, na nossa convivência, para que dentro dessa célula modificadora do mundo, o Senhor possa estar presente e, irmão nosso maior, nos ajudar a ter passos firmes rumo à nossa luz. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pelo carinho, pelo amparo e pela inspiração de sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.